Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula número 3. Hoje daremos continuidade com o modelo atômico de Rutherford, chegando até o modelo atômico atual. Porém, eu optei por fazer essa abordagem em dois momentos. No nosso primeiro momento, na nossa primeira aula, nós vamos falar do Rutherford e depois falaremos de Bohr até o que se chama de modelo atômico atual, no qual não envolve apenas uma única pessoa, mas sim vários contribuidores. E muita atenção ao seguinte: após as aulas, tá, tenham a oportunidade de usar o seu livro-texto para comparar as ideias propostas com o que eu estou falando com vocês agora. É importante. Sempre que palavras ou termos que vocês acharem mais coerente, tá, ao assunto. Ok? Bom, então vamos aí ao estudo dos nossos modelos atômicos. E nós vamos começar, né, fazendo aqui a evolução histórica, dando continuidade. Perceba, a atomística depois de Thomson, que é dito como sendo o grande contribuidor para enxergar a divisibilidade do átomo, já que ele afirma que o átomo tem uma parte positiva e uma parte negativa, chamada elétrons, então nós temos aí 8 anos pós Thomson. Isso mais ou menos em 1911, né? Nós temos aí o Rutherford, que nos dá a ideia de núcleo positivo e elétrons girando em órbitas circulares. Passaremos pelo modelo atômico de Bohr, no qual inclusive utiliza-se das ideias de Rutherford, porém ele introduz o termo importantíssimo, órbitas quantizadas. E então temos o modelo atômico atual, onde este modelo atômico atual tem como referência agora, né, a ideia de orbitais. O orbital seria como, por exemplo, no seu dia a dia, né, a sala de aula, ou seja, a sala de aula é o local de maior probabilidade de encontrarmos um aluno. Então, aqui no estudo da estrutura do átomo, em termos de elétrons, que é importante para a gente enxergar as ligações químicas, né, o orbital seria a região de maior chance de você encontrar o elétron. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo sobre o Rutherford. Porém, antes de iniciarmos realmente o modelo atômico Rutherford, nós temos que enxergar, né, algo importante. E o algo importante da época era o estudo das radiações. Uma mulher muito famosa na história das radiações é a Maria Curie. Né? Ou seja, a Maria Curie, ela contribuiu de forma muito expressiva, tá, no entendimento dos fenômenos radioativos. Inclusive, ela foi a descobridora, né, de dois outros materiais tão mais radioativos do que o material de partida, o urânio. Em homenagem a esses elementos radioativos, ela homenageou um como sendo polônio, em homenagem ao seu país, e o outro, rádio, por apresentar uma emissão de radiação mais intensa do que o urânio. Bom, só que, paralelamente, né, temos outras pessoas. E uma pessoa que estava muito empenhada no estudo da radiação é o nosso amigo Rutherford. Tá? O Rutherford, pessoal, inclusive é conhecido como sendo o pai da era nuclear. Mas algo importante, Rutherford não é o pioneiro, bem como também Maria Curie, não é a pioneira no estudo da radioatividade. Quem realmente planta a semente, onde muitas pessoas colhem, é o nosso amigo chamado Henri Becquerel. É ele que dá o estudo à radiação. Tá? E detalhe, essa radiação estamos falando é radiação natural, algo que os átomos ou a matéria emite naturalmente, espontaneamente, diferente de raio-x. Olha só que interessante, hein? Raio-x é um fenômeno artificial. Ó, e vai uma dica para você agora de cocheira, chegando bem pertinho para falar no vidinho de vocês, tá? O fenômeno para a produção do raio-x é o mesmo que ocorre dentro da lâmpada, né, ou dentro da ampola de vidro, utilizado por Thomson, que é a ideia né, da descarga elétrica, né, de raios dentro de uma ampola de vidro, que parte do catodo para o anodo, ok? Aí só uma dica para vocês, ó, os raios, né, que saem do catodo em direção ao anodo no aparelho de raio-x, ele desloca-se a uma velocidade altíssima. E na hora que ele colide com o anodo, com a placa do anodo, essa energia ela é perdida na forma de ondas eletromagnéticas e na forma do quê? De calor. E essa onda eletromagnética ela vai apresentar um dado comprimento de onda, no qual se enquadra no espectro de quem? Do raio-x. Aí está o aparelho de raio-x. Esse dispositivo muito estudado, né? Não o Thomson, mas sim quem? O nosso amigo chamado Roentgen. Até parece nome de cachorro, mas não é. Mas vamos voltar ao que é importante agora aqui, é o entendimento do Rutherford, ok? Bom, aí nós temos agora o seguinte, tipos de radiações. O Rutherford, ao estudar os fenômenos da emissão de radiação por átomos, ele percebeu que
a matéria era capaz de emitir 3 distintas radiações. Quem são essas 3 distintas radiações? Vai aparecer para você no cantinho superior aí no caso, ó, a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa, gente, foi chamada de alfa por ter sido a primeira radiação a ser identificada. Aí vem a ideia, então, do famoso alfabeto grego. Depois foi a radiação beta e a radiação gama. Mas como é que elas foram detectadas? Elas não são visíveis a olho nu. Elas foram detectadas através de um pequeno dispositivo elaborado, que foi o seguinte: tem-se, tá, uma placa, ou melhor, não uma placa, né, mas um bloco de chumbo, onde no seu interior coloca-se um material radioativo, uma fonte radioativa. Talvez um famoso no nosso dia a dia é o urânio, ou até mesmo pensando em Brasil, o famoso césio. Só que na época o material usado foi quem? O polônio, né? Material este, ou um elemento esse, evidenciado pela Maria Curie. Então, no interior desse bloco de chumbo, colocou-se o quê? O material radioativo. Quem que é esse material radioativo? O polônio. Então, o polônio, ele emite radiação. Bom, e aí o interessante é o seguinte, o polônio emite radiação, mas como enxergar essa radiação? Como detectar, como caracterizar essa radiação? A primeira coisa que eles fizeram é o seguinte, será que essa radiação ela é influenciada por placas eletricamente carregadas? E aí ele percebe o seguinte, que o polônio, quando emite radiação, tá? A radiação, ao passar por placas carregadas positivamente, tá? E negativamente, percebe-se que uma radiação, ou seja, um tipo de radiação, desloca-se, tá? Para a placa o quê? Negativa. Bom, e aí? E aí, então, ele enxerga que o polônio é emissor de um tipo de radiação que é de carga positiva. Tá? Por que positivo? Porque ela desloca-se para o seu oposto. Aí vem aquela ideia, opostos se atraem, né? E semelhantes se repelem. E então, ao fazer o estudo do polônio, ele percebeu ainda que havia uma segunda radiação sendo produzida. É detalhe importante. No final aqui tem uma placa. Essa placa ela é pintada com um material no qual ela, ao sofrer a incidente de radiação, ela provoca pequenos pontos brilhantes, como se fosse a placa de trânsito. Percebam, quando a luz do carro, né, do farol, incide sobre a placa emite brilho. Então é que eles enxergavam, percebiam, né, a emissão ou a radiação sendo o quê? Colidida com a placa. Bom, e aí? Ele percebeu que o polônio ao emitir radiação, uma delas não sofria influência da placa carregada, nem pela parte negativa, nem pela parte o quê? Positiva. O que eles detectaram então? Que essa radiação era desprovida de carga. Então, ela era uma radiação de carga nula. O interessante é o seguinte, eles perceberam que a luminosidade produzida pela radiação gama e produzida pela radiação alfa eram com velocidades diferentes. A radiação gama, né, ela era percebida muito mais facilmente do que a radiação alfa. O que o Rutherford enxergou, então, dessa experimentação, ou deste resultado? A radiação alfa tinha massa, enquanto a gama não tinha massa. Então, vem a ideia para vocês, radiação alfa, ela é carregada positivamente e é bem pesada, mais pesada do que eu, fazendo uma analogia. Radiação gama, ela é energia pura, ela não tem carga e não tem massa. Bom, e aí? E aí, então, percebeu-se isto inicialmente em relação ao polônio. Trocou-se o polônio por outro material radioativo. Quem é? Não é o momento oportuno. O que é importante é que, ao mudar o átomo radioativo, emissor de radiação, esse novo átomo passou a emitir um tipo de radiação diferente do polônio, diferente da radiação alfa, diferente da radiação gama. O que eles enxergaram? Que essa radiação era atraída por uma placa carregada positivamente. Se ela era atraída, então, por uma placa positivamente, é porque, então, essa radiação era provida de carga negativa. Nasce, então, quem? Radiação beta. Interessante, se você observarem, olha só agora que chique, ó. Olha só o ângulo em relação aqui e olha o ângulo produzido aqui. Você está vendo que os ângulos produzidos são diferentes? O que ele enxergou na verdade? Que a radiação alfa não é tão atraída, mas beta é muito mais atraída. O que ele chegou então à conclusão? Que a radiação beta, por ser mais influenciada pela placa carregada positivamente, ela era provida, né, de pequena massa. Não era ausente, mas de pequena. Já alfa, o seu deslocamento não era tão acentuado, né, pela influência da placa carregada negativamente, porque ela é mais pesada, já até afirmei anteriormente.
tão pesada quanto eu, né? Mas voltemos aqui à ideia. Bom, e aí então, por esse estudo, né, o Rutherford consegue enxergar que os átomos radioativos podem emitir três tipos de radiação: alfa, beta e gama. Bom, e aí? É daí então dessa experiência, o Rutherford teve uma brilhante ideia de estudar o efeito da radiação sobre o ar. O que ele enxergou? Ele enxergou que a radiação, ao se propagar no ar, ela sofria pequenos desvios. Então ele começou a enxergar que a radiação ela é influenciada pela matéria. É aí então que nasce a experimentação de Rutherford, chamada influência da radiação alfa sobre chapas o quê? Metálicas. Tá bom? Nós vamos ver a experimentação logo logo. Eu preciso dessa parte inicial para vocês poderem enxergar algumas conclusões que foram tiradas pelo Rutherford, ok? Bom, passando à frente agora, nós temos aqui o modelo de Rutherford em si. Aqui eu trago a vocês um pequeno resumo, tá? E dando dica a vocês do que é cobrado nos vestibulares, o que se espera como resposta nos vestibulares, ok? Bom, e aí? O modelo de Rutherford, ele tem uma analogia com o dia a dia. O modelo de Rutherford é chamado de sistema planetário, onde se tem a ideia do Sol como sendo no átomo o que chamaremos de núcleo, né? E os planetas orbitando ao redor do Sol, nós teríamos quem? Os elétrons. Bom, algo importante então. Só relembrando de Thomson rapidamente, Thomson nos dava uma ideia, né, de uma distribuição homogênea, né? Como assim distribuição homogênea? Seria aquela massa fluida de carga positiva com elétrons distribuídos pelo seu todo, ok? Então dava uma ideia de homogeneidade e igualdade de cargas positivas e negativas, é a ideia do átomo neutro. Bom, mas vamos ao seguinte, o modelo do sistema planetário proposto por Rutherford, ele baseia-se no seguinte, na presença de uma região nuclear, um núcleo, um ponto central, um cerne, onde nessa região tem-se cargas positivas. Guarde bem. Por que ele afirmou positivas? No momento, isso só será possível, né, se enxergar após você ter a ideia da experimentação realizada por ele. Segundo a informação do modelo de Rutherford, além do núcleo, o que mais está na composição do átomo? A eletrosfera. Onde você encontrará quem? Os elétrons. Agora guarde bem, por favor. Isto é muito cobrado nos vestibulares, né? A ideia do quê? Os elétrons não estão estacionados, estão paradinhos na eletrosfera. Eles estão girando ao redor do quê? Do ponto central. Quem que é este ponto central? O seu núcleo. Então perceba, o modelo de Rutherford, por isso ele é chamado de pai da era nuclear. Ele fala o seguinte, olha, o átomo tem duas regiões distintas. Uma, núcleo, carregada positivamente, e outra, eletrosfera, carregada negativamente, ok? Então, essas duas respostas são muito cobradas. Que respostas? Quem está no núcleo e quem está na eletrosfera? Muito cuidado neste momento com a resposta. Quem está no núcleo do modelo atômico de Rutherford? Segunda pergunta. Quem está na eletrosfera do átomo de Rutherford? Resposta para a primeira pergunta, cargas positivas. Resposta para a segunda pergunta, elétrons. Ok? Guardaram bem isso daí? Essa informação vai ser muito útil para vocês em muitos exercícios, hein? Bom, e aí agora é o seguinte, só relembrando, quem é o grande idealizador das partículas negativas, elétrons? O nosso querido Thomson, no qual realizou a experimentação de descarga elétrica em uma ampola de vidro com ar rarefeito. Bom, meninos e meninas, vamos agora ao seguinte. Um dos grandes problemas dos modelos atômicos é que eles tiveram que ser aprimorados, tiveram que ser aperfeiçoados. Por quê? Um modelo só é alterado quando ele não consegue mais explicar alguns fenômenos em virtude do que já se conhece na época. Relembrando, o modelo de Dalton foi abandonado em virtude de não explicar por que os materiais se atraem e se repelem. E o modelo do nosso amigo Thomson, do Rutherford, também se esbarra num pequeno detalhe, que é o quê? É não saber explicar o que os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, não perdem energia. Esse é um grande problema do modelo de Rutherford. Então você enxerga, né, essa minha pergunta ou essa dúvida, né, por que o modelo teve que ser mudado pelo que está aqui agora. Para a gente poder responder isso, nós vamos ter que tentar entender, ou teremos que entender, tá, a experimentação de Rutherford. E a experimentação de Rutherford, pessoal, né, ela envolve o seguinte, ela envolve o bombardeamento
Faltou uma letra aí, hein? Faltou uma melhora na palavra, um bombardeamento de uma fina lâmina de ouro. Pra vocês terem uma ideia da espessura dessa lâmina de ouro, gente, é de 0,001 centímetro. É muito fino, tá? O shampoo que não fez mais grossa. Na verdade, pessoal, poderia se fazer mais grossa. Só que, na verdade, eles usaram uma barra mais fina para poder enxergar os efeitos mais rapidamente. Detalhe, usaram ouro. Só ouro? Não, eles testaram vários outros átomos, ok? Talvez utilizado o ouro pela questão da maleabilidade, ó, a palavrinha nova, ou talvez aí relembrando maleabilidade. É a capacidade que os materiais têm de formar lâminas. Bom, e esta fina lâmina de ouro ela foi bombardeada com partícula alfa. Entender por que eu dei a ideia para vocês das radioatividades, ou melhor, das radiações, eu preciso enxergar o que é que o nosso amigo Rutherford utilizou na sua experimentação, tá? E aí vem algo importante. O que o nosso amigo Rutherford fez então? Ele bombardeou finas lâminas de ouro com radiação alfa. E como é que se procedeu a experimentação? Veja só no cantinho aqui. Ele pegou um bloco de chumbo, no seu interior colocou-se o quê? Um material radioativo. E esse material radioativo ele era um emissor de radiação alfa. Algo importante. Falarei bem baixinho a vocês. Carga positiva, radiação alfa. Bom, e aí? Depois de feito isso, né, foi feito o que então? A emissão de radiação. Ou seja, no bloco de chumbo tem um pequeno orifício em uma das suas extremidades, no qual permite a saída da radiação alfa. Por que você faz isso? Gente, a radiação ela não é unidirecional, tá? Ela é em todas as direções. Isso é um grande inconveniente se por acaso você estiver próximo a um material radioativo. A radiação emitida por material não é numa única linha, mas sim em todas possíveis. Então, todos que estão ao seu redor são influenciados pela radiação. Então, muito cuidado quando vocês viram uma plaquinha de radiação. Não é mortal, mas é perigoso. Bom, e aí? Aí esse feixe de radiação alfa, tá? Ele foi direcionado à placa de ouro. Só como a radiação ela se dispersa, colocou-se uma placa com um pequeno orifício ao centro para colimar, olha que palavrinha bonita, ó, para direcionar a radiação, ou digamos assim, concentrar os feixes de radiação alfa, tá? Em direção à placa de ouro. Bom, como falaram antes anteriormente, a radiação, gente, ela não é visível. Ela só é perceptível pela formação de pequenas luminescências, ou seja, pequenas luminosidades, pequenos pontos de luz. Bom, e aí? Aqui está de amarelinho, então, para vocês a placa de ouro. E ao fundo nós temos uma placa, um anteparo, né? Uma pequena barreira no qual pintou-se com a tinta sulfeto de zinco. Essa tinta é interessante por quê? Porque ela, ao sofrer a excitação da radiação, ela emite luz. E como a radiação não é visível aos nossos olhos, essa placa tem como intuito nos mostrar que a radiação está ou não está colidindo com a placa. Bom, e aí? O que era se esperado dessa experimentação? O que se era esperado? Bom, aí que vem a ideia para vocês e por isso eu citei Thomson algumas vezes. De acordo com as ideias propostas por Thomson para o seu átomo, a radiação deveria passar tranquilamente. Por que passar tranquilamente? Tranquilamente, porque nos dá a ideia da distribuição uniforme das partículas positivas e negativas na estrutura. Então, por estar distribuído uniformemente, a radiação passaria o quê? Tranquilamente. Só que o nosso amigo Rutherford, ao executar a experimentação, o que é que ele conseguiu enxergar? Que uma grande quantidade realmente passava, sem sofrer desvios. Opa! Então quer dizer que ele estava certo? Bati com o modelo então do nosso amigo Thomson? Até aí, sim. Porém, ele, ao observar mais atentamente a experimentação, ele consegue enxergar, perceba agora, se você não percebeu, tá? Perceba agora, por favor, que uma grande parte da radiação realmente passa. Olha só aqui, ó, uma grande quantidade realmente passa. Porém, porém, tem-se uma pequena quantidade no qual não passa diretamente. Olha aqui no cantinho, por favor, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo.
uma parte não passa. Por que elas não passam? Porque elas foram desviadas da sua trajetória. Aí ele se perguntou, mas o que é que está provocando esse desvio? O mais intrigante ainda não era o desvio provocado em si, mas sim, agora chama a atenção de vocês aqui e, por favor, redobrem a atenção, foi a possibilidade, não a possibilidade, perdão, mas sim a impossibilidade, tá, de algumas radiações não passarem. É isso que chamou mais atenção a experimentação feita por Rutherford. Agora, vou dar uma dica para vocês. Rutherford não fez experimento. Quem fez experimento foram seus alunos de pós-graduação. Foi o mais, não tão famoso, mas de extrema importância na época para essa experimentação. E o Geiger, que é importante no seu dia a dia porque recebe, através do seu nome, nós temos o nome de um aparelho que mede a radiação chamado contador Geiger. Bom, e aí? E aí, pessoal, essa experimentação feita por Martin e Geiger, supervisionada por Rutherford, consegue enxergar que o modelo de Thomson tem falha. E por que tem falha? Porque eles conseguem enxergar que algumas pouquíssimas radiações não conseguiam passar. E aí é que nasce o problema. Por que elas não passavam? Gente, dessa experimentação ou dessas observações, demorou mais de um ano para Rutherford realmente sacramentar o porquê que a maioria passava e por que algumas ficavam retidas. Ok? Bom, mas agora vamos ao seguinte. Quais são as conclusões que se tira dessas experimentações? Ou que ele tirou dessas experimentações? Bom, a primeira nós temos o seguinte. A radiação alfa passa é porque não tem nada impedindo a sua passagem. Ou seja, Rutherford concluiu então que na estrutura do átomo deveria existir espaços vazios que permitiam a passagem da radiação alfa. A esses espaços vazios ele apelidou de eletrosfera. E na eletrosfera, ele acreditava então que deveria haver as partículas carregadas o quê? Negativamente. Outra situação no qual ele consegue visualizar aqui é as partículas alfa, para sofrerem desvios, é porque elas estavam passando na estrutura do átomo em uma região que era carregada de carga o quê? Positiva. Mas por que carregada com carga positiva? Como o Rutherford já tinha lá atrás enxergado que a radiação alfa era positiva, e se ela estava sofrendo desvio, é porque essa radiação alfa, né, passava numa região próxima ao quê? A carga positiva. Então ela sofreu o quê? Então, um desvio também. Então perceba, a radiação alfa se desviava porque na estrutura do átomo deveria haver uma região carregada positivamente. Mas como explicar que algumas radiações não passavam? Aí, como eu afirmei a vocês anteriormente, como a radiação alfa é pesada, imagina o tamanho do Xande. Como ela é pesada, a radiação alfa, ao colidir com alguma região do átomo, que também tinha carga positiva e também deveria ser provida de grande massa, provocava a repulsão da radiação alfa. Então, a radiação alfa não passava por dois motivos. Um, além de haver a repulsão, um dos itens. O segundo, a região tinha que ter massa. Não adianta ser de mesma carga para que haja repulsão tão facilmente. Vai haver repulsão, mas para barrar a passagem é porque ali deve haver uma parede, um bloco. Ele fez uma analogia tão louca que é a seguinte: imagine vocês façam um teste em casa, tá? Quebra a televisão do pai de vocês e use uma bola de ping-pong para tentar barrar a fúria dele. O que vai acontecer? Já perceberam, né? Ou seja, a bolinha de ping-pong não teria esse poder. Por quê? Porque ela é muito mais fraquinha, muito menos provida de massa que esse corpo maior no que o Xande usou como exemplificação. Tá ok? Bom, e aí agora vem o seguinte, aplicando a terceira aqui, já é a complementação do que o Xande falou a vocês. As partículas alfas retornavam porque colidia com uma região carregada com carga positiva e apresentava muita massa. E essa região carregada positivamente com muita massa deveria ser uma região pequena, porque já que a maioria passava, é porque o espaço vazio era maior do que o espaço que barrava. Para vocês terem uma ideia, essa experimentação foi tão estudada, eles conseguiram enxergar, né, quantas partículas passavam para o número de partículas que não passavam. O número é absurdo, ou seja, para cada uma que passava, perdão, para cada uma que retornava, que era ricocheteada,
10.000 partículas passavam. Imagina os caras ficarem contando os pontinhos brilhantes neste anteparo aí com tinta com sulfeto de zinco. Tá ok? Então guarde bem. O modelo de Rutherford, o que nós temos?